Olha, hoje a gente vai entrar num verdadeiro labirinto, o do combustível no Brasil. É um caminho super complexo, quase invisível, mas que garante que tudo, sabe, de um hospital a uma fazenda, continue funcionando. Bora desvendar esse caminho juntos? Pois é, como é que o combustível chega nesses lugares tão críticos? A resposta, na verdade, passa por uma logística que é, olha, fascinante e cheia de regras. É essa jornada que a gente vai explorar agora para entender quem são os personagens, quais são as leis e, claro, como o dinheiro faz essa engrenagem toda girar. Então, para guiar a gente nesse labirinto, está aqui o nosso mapa. Primeiro, a gente vai ver o mapa do combustível. Depois, vamos falar do papel do TRR. Aí, a gente entra nas regras do jogo, olha para os produtos e operações e fecha com o preço e o mercado. Vamos lá. Beleza. Vamos começar então. Primeiro ponto, o mapa do combustível. Antes de mergulhar nos detalhes, a gente precisa ter aquela visão geral, sabe? A jornada completa, desde lá do posto de petróleo até chegar na bomba de um gerador, por exemplo. Então, como é que essa jornada funciona? É mais ou menos assim, ó. Primeiro o petróleo é extraído e refinado. Aí o combustível prontinho é vendido para as gigantes do setor, as chamadas distribuidoras primárias. E são elas que repassam o produto para duas frentes principais. De um lado, os postos de gasolina que todo mundo conhece, e do outro, um agente diferente, o TRR. É esse cara que leva o combustível direto para as empresas, para as fazendas, para os condomínios. E é aqui que está a diferença fundamental, o pulo do gato. As distribuidoras primárias, como o nome diz, são as gigantes. Elas recebem combustível por dutos, em volumes absurdos, e podem até importar. Já o TRR, que é o nosso foco aqui, é o que a gente chama de distribuidor secundário. Ele compra dessas gigantes, recebe tudo por caminhão e opera numa escala bem menor, muito mais focada. Entender essa divisão, olha, é a chave para entender todo o resto. Bom, e isso nos leva direto para o nosso protagonista de hoje, o TRR. Mas afinal, quem é essa figura? E qual é o papel exato dela nesse mercado que é gigantesco? Então, TRR. A sigla significa transportador, revendedor e retalhista. Mas ó, não é para pensar que é só um caminhoneiro ou um vendedor qualquer não. É uma categoria oficial, criada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Foi pensada para ser um intermediário especialista mesmo, sabe? Para preencher um espaço bem específico que existia no mercado. Mas que espaço é esse? Que vazio é esse? Pensa só, o TRR atende exatamente aqueles clientes que as gigantes não conseguem ou, sendo bem sincero, não querem atender. Imagina uma fazenda que precisa de diesel, mas fica lá longe da cidade. Ou uma construtora que consome, sei lá, menos de 70 mil litros por mês. Para uma distribuidora gigante, isso não compensa o esforço. E é exatamente aí que o TRR se torna essencial. Ok, mas fica a pergunta, por que as gigantes simplesmente não pegam esses clientes menores para elas? A resposta está nas regras do jogo. A legislação brasileira, ela desenha o campo de um jeito muito específico, para garantir que cada jogador tem o seu espaço. E se tem um número mágico que define esse campo todo, o número é este aí, 15 mil litros. Guarda bem esse número. Ele funciona como se fosse uma fronteira, sabe? Uma linha que divide todo o mercado de distribuição de combustível para empresas no Brasil. Olha só essa citação, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. Basicamente, as regras existem para proteger os menores, como os TRRs, e garantir que o mercado não vire um monopólio dos gigantes. É um jeito de forçar a competição e garantir que todo mundo seja abastecido, em qualquer escala. E aqui a gente vê como essa mágica dos 15 mil litros acontece na prática. É uma combinação de regras. Olha só que interessante. Primeiro, a ANP proíbe as gigantes de venderem para quem tem tanque menor que 15 mil litros. Pronto, só isso já cria o mercado do TRR. Segundo, outra regra proíbe os postos de gasolina de fazerem entrega. Tira mais um concorrente da jogada. E terceiro, para fechar o cerco, uma lei ambiental torna bem caro e burocrático ter um tanque maior que 15 mil litros. O ponto central é esse. O mercado do TRR não existe por acaso não. Ele é construído e protegido pela legislação, de propósito. Beleza, a gente já entendeu o mapa, já entendeu as regras, agora vamos para o chão de fábrica, para a realidade do dia a dia. Afinal, que produtos um TRR vende e como é que funciona essa operação de entrega na prática? Basicamente, o TRR trabalha com dois tipos de diesel. Tem o S500, que é aquele mais antigo, mais poluente, com mais enxofre, sabe, para motores fabricados antes de 2013. E tem o S10, que é o diesel moderno, bem mais limpo, obrigatório para os motores mais novos. Ah, mas por que os dois ainda existem?
Simples, porque a frota antiga do Brasil ainda é gigantesca e precisa do S500 para continuar rodando. A entrega também tem seus segredos. Existem duas modalidades. Uma é a venda a granel. É quando o cliente compra um compartimento inteiro do caminhão, sei lá, 2.000 litros. A medição é bem simples, por uma marquinha de nível que eles chamam de seta. A outra é a venda fracionada. Aí o cliente pede uma quantidade quebrada, tipo, quero 1.850 litros. Para isso, precisa de um caminhão especial, com um medidor, como se fosse uma bomba de posto mesmo. E claro, por essa flexibilidade toda, a margem de lucro aqui acaba sendo maior. E agora, uma curiosidade do setor. Se alguém falar em caminhão-comboio, não é para imaginar vários caminhões andando juntos. Não tem nada a ver. É o nome técnico para um único caminhão-tanque que funciona como se fosse um posto de gasolina móvel. Ele fica lá parado numa obra grande, por exemplo, só abastecendo as máquinas pesadas no local. Para fechar, vamos conectar tudo isso com o que mais interessa para todo mundo, né? O bolso, o preço. Como é que o valor do combustível é definido e por que raios ele vive subindo e descendo? A resposta, resumindo, tem tudo a ver com o mercado global. Olha só, a chave para entender o preço do diesel no Brasil está nesse gráfico. É o seguinte, apesar do Brasil produzir muito petróleo, a gente não tem capacidade de refinar tudo que a gente precisa. No caso específico do diesel, a gente produz aqui dentro uns 70% do que a gente consome. E os outros 30%? Pois é, precisam vir de fora, precisam ser importados. E esses 30% que a gente importa, eles mudam completamente o jogo. Pensa comigo. Para alguém se interessar em trazer esse diesel de fora, o preço que se paga aqui no Brasil precisa valer a pena. Precisa ser compatível com o preço global. É a famosa paridade de preço internacional. Se o preço aqui dentro ficar muito baixo, ninguém vai querer importar. E aí o país corre um risco real de ficar sem combustível. É simples assim. Por isso que quando o preço do barril sobe lá fora, o preço aqui dentro sobe junto. A gente está totalmente conectado. E tudo isso deixa a gente com a pergunta para o futuro, né? Hoje, a gente desvendou um sistema super complexo, moldado por leis, por logística, pela economia global. Tudo isso só para levar o diesel até quem precisa. Mas e agora, com a transição energética batendo na porta, com a busca por fontes mais limpas, como é que essa rede inteira vai precisar se reinventar? A resposta, com certeza, vai ser tão fascinante quanto esse labirinto que a gente acabou de explorar. Valeu pela companhia!